galerinha do sétimo ano, e aí, tudo bem? Pessoal, estamos começando aí mais uma viagem na história, né? O tema da correção dessa semana, da semana 2 do PET 5, é União Ibérica, o abalo do Império. Tem um texto aí, né? Tem a foto, na verdade, primeiro aí de Dom Sebastião. Dom Sebastião é o rei que é responsável aí pelo início da União Ibérica. Dom Sebastião era um rei que começou a governar Portugal em 1568. Ele era da dinastia de Aves, né? Ele era um rei que ficou muito famoso aí por combater os mouros, pela batalha aí com os mouros. Numa dessas batalhas, né, liderada pelo sultão Abd al-Malik, ele, aos 24 anos, vai desaparecer, né? Ele não morreu, na verdade ele desapareceu e nunca mais se soube dele. Como ele não tinha herdeiros, aí o seu tio-avô, Dom Henrique, que era bem idoso, governou por uns 2 anos e faleceu. O Dom Henrique também não tinha filhos, então o trono de Portugal ficou vago. Foi fazer uma pesquisa, né, uma disputa aí por quem seria o sucessor desses reis, e aí chegou-se a Filipe II. O grande problema é que Filipe II já era rei da Espanha, então Portugal e Espanha começaram aí a ter o mesmo monarca. Esse período foi de 1580 a 1640. É esse período aí que é chamado de União Ibérica. Essa União Ibérica significou para o Brasil muitas coisas. Por exemplo, Filipe II não tinha o apoio da maioria dos portugueses, então ele não mudou muita coisa. Isso aí, com essas leis frouxas que Portugal tinha com relação ao Brasil, facilitou, por exemplo, a invasão dos holandeses. Os holandeses vão invadir lá o Nordeste, né? Maurício de Nassau vai fazer um governo muito bom lá, os proprietários de terras, né, que produziam açúcar, os proprietários, os produtores de açúcar lá da região vão gostar muito, porque vai trazer muitas melhorias, vai investir em infraestrutura e principalmente vai trazer a técnica do refino da cana-de-açúcar, que vai gerar muitos lucros aí para essa elite produtora de açúcar. Porém, passado um tempo, né, aí Maurício de Nassau vai sair do governo, vai vir outro governador, e aí a Holanda vai entrar numa crise e a Holanda vai começar a cobrar desses produtores de açúcar, né, indenização, cobrar aí pelos empréstimos que eles fizeram. Eles não vão gostar nada dos produtores pernambucanos e vão se unir para expulsar os holandeses. Essas campanhas ficaram conhecidas como Insurreição Pernambucana. Iniciou aí em 1645, a mais famosa delas foi a Batalha dos Guararapes. Temos aí, a partir de então, a atividade. Número 1. De acordo com o texto estudado, explique o que foi o sebastianismo. O sebastianismo foi uma crença, né, que misturava aí a figura de Dom Sebastião com a figura do Messias. Como Dom Sebastião era um católico muito fervoroso, quando ele desapareceu, muitos desses católicos criaram uma espécie de crença de que ele voltaria como Messias para salvar o povo português daquela humilhação de ser governado pelo rei da Espanha, né? Então ele viria como Messias. Nós dizemos que é um movimento messiânico. Esse movimento teve início aí com o desaparecimento do Dom Sebastião. E eles acreditavam que ele ia voltar, né, para trazer um momento de glória novamente para os portugueses. Atividade 2. Explique o que foi a União Ibérica e o que levou à sua formação. A União Ibérica foi um período de 1580 a 1640, quando Portugal e Espanha, os dois países da Península Ibérica, eram governados pelo mesmo rei, então estavam unificados. Por que começou? Porque Dom Sebastião, né, aos 24 anos, foi participar de uma batalha aí contra os mouros e desapareceu. Como ele não deixou nenhum herdeiro, e aí seu tio-avô, Dom Henrique, começou a governar também e morreu, porque ele já era idoso e não tinha nenhum herdeiro. Por falta de herdeiro, o sucessor mais próximo que encontrou, né, na batalha sucessória aí foi Filipe II, rei da Espanha. Atividade 3. Qual o impacto direto da União Ibérica provocou na produção de açúcar em solo brasileiro?
simples. A União Ibérica fez com que Filipe II não tomasse nenhumas medidas contra invasões, porque não mudou muito a política dos que era quando o rei era português. Por quê? Porque ele tinha medo de revoltas, de retaliações, porque os portugueses não aceitavam muito bem o seu governo. Isso facilitou, por exemplo, a invasão dos holandeses em Pernambuco. Os holandeses, na figura de Maurício de Nassau, que vai ser o governador, vão ser bem aceitos, porque eles vão trazer uma série de melhorias para o Nordeste. Além das melhorias de infraestrutura, eles vão trazer a técnica do refino de açúcar, que vai facilitar o armazenamento, a comercialização, a venda, né, da cana-de-açúcar. Então, isso vai gerar uma valorização do açúcar brasileiro no mercado internacional, o que vai agradar muito aí, né, os produtores de açúcar do Nordeste. Atividade 4, o que foi a insurreição pernambucana. Foi o nome dado a uma série de batalhas que os brasileiros iniciaram para expulsar os holandeses, porque após o governo de Maurício de Nassau, a Holanda entrou numa crise aí, né, mudou o governo e a Holanda começou a cobrar os empréstimos que havia feito aí a esses produtores. Como eles não queriam mais, então eles vão se organizar a partir de 1645 para fazer batalhas que expulsassem esses holandeses do Nordeste brasileiro, principalmente de Pernambuco. Essas batalhas vão até 1649. A mais famosa delas é a Batalha dos Guararapes. Galerinha, terminamos, né? Fechamos aí mais uma viagem na história, mais um ciclo completado. Espero que vocês tenham aprendido muito. Um abraço, até a próxima aula.